entre começar a colonizar a internet até começar os golpes para a internet tem um período curto. E cada tecnologia nova, começar a usar ela para o mal, vamos assim dizer, né? Talvez não gosto desse maniqueísmo, mas começar a usar ela para o mal, são cada vez períodos mais curtos. A internet levou adiante essa ideia de que o mundo caminha para estar todo conectado. E junto dessa promessa veio a ideia de que não só estaremos conectados, mas poderemos falar o que bem entender. Eu não passo horas rolando a timeline, porque aquilo ali é um momento onde você está exposto a um algoritmo que intencionalmente está tentando te manipular emocionalmente para você ficar o máximo de tempo possível com o aplicativo aberto, para que seja possível inserir anúncios. E agora todo o debate sobre o uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial, bom, esse debate ele é obscuro justamente porque nós estamos vindo de mais de uma década na qual não foi dada clareza sobre o que é feito com os dados. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast 2 Pontos, o espaço aqui no Estadão, onde toda quarta-feira a gente traz um tema relevante para discutir com você e aprofundar para saber o impacto no nosso dia a dia. Sempre com 2 convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, porque o importante é que eles abordem os assuntos e você reflita sobre cada um desses temas. E o de hoje tem muito para se falar e para refletir, porque em algumas décadas, toda a parte tecnológica, o avanço de internet, toda a parte de redes sociais terminou levando muito da população do otimismo para um pessimismo, ou no mínimo para um pouco de angústia. Esse foi inclusive o tema do caderno Link, a editoria de tecnologia do Estadão, que acaba de completar 20 anos. Como que foi a transformação nesse período e por que chegamos nesse estágio? O que era assunto para um deslumbramento, de repente virou para um certo temor, por causa dos golpes, a questão de saúde, também toda a discussão a respeito dos dados e como que é possível fazer uma manipulação, por exemplo, do consumidor por meio deste uso desses dados do algoritmo. Sobre todos esses pontos, já vou convidar aqui, obviamente, sempre com alegria enorme de recebê-lo, o editor de Link, né, editoria de tecnologia do Estadão, Bruno Romani. Muito obrigado uma vez mais, é sempre uma alegria te receber aqui. Prazer sempre enorme estar aqui. Também conosco aqui para discutir esse assunto, Carlos Afonso Souza, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Professor, muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E também Ednei Souza, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é a SPM, especialista em tecnologias e inovação. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. Prazer estar aqui com vocês. Vou começar com essa pergunta super ampla e até perguntar, eu esqueci de perguntar para a produção se a gente tinha a imagem do caderno Link dos 20 anos. E por que eu estou falando caderno Link, né, gente? Porque 20 anos do caderno Link, o primeiro, né, Bruno? A gente já começa hoje fazendo esse comercial. Aproveito, já faço o merchan também, aponta para a tela, pega o QR Code aqui na tela, assina o Estadão com desconto para ter, inclusive, acesso exclusivo a este conteúdo do Link. Aproveita aí o Link, que foi o primeiro caderno, de fato, todo multiplataforma, cross-mídia, enfim. Exatamente. Bom, o Link está fazendo 20 anos e hoje em dia nós somos a marca de tecnologia, do jornalismo de tecnologia mais longeva do Brasil. Quem começou com a gente já virou história, virou museu e quem está ainda junto com a gente veio depois. E aí a gente, nessa coisa de olhar para trás e refletir o futuro, acho que a gente é inevitável, né, que a gente reflita sobre o papel da tecnologia em nossas vidas e acho que ficou bem claro, assim, refletindo, olhando tudo que a gente produziu em 2 décadas, que tinha bastante otimismo em a maneira como as pessoas olhavam a tecnologia, talvez até de antes, né, o Ednei vai poder falar um pouco disso daqui a pouco, mas sempre quando uma nova tecnologia surge, há encantamento, há muita esperança, há otimismo, e ao longo do tempo a gente vê, a gente começa a encontrar os problemas que as tecnologias trazem, e há um ponto de virada ali que a gente fica mais pessimista com a tecnologia. Eu até brinco que não é coincidência que o Black Mirror fez sucesso ali por volta de 2016, porque ele captava um pouco o espírito da coisa, né? Assim,
olhando para um futuro distópico, onde a tecnologia tinha um papel negativo na maioria dos casos, né? Então, acho que não é coincidência que Black Mirror virou uma expressão, né? Isso é muito Black Mirror, meu. E então é isso. Então acho que o mote da nossa conversa é um pouco isso, a gente refletir como saímos do otimismo e fomos parar no pessimismo e olhando para frente, né? É otimista, é pessimista, é misturado, o que que é? Então vamos jogar já essa questão para os dois aqui, né? E entender por quê. Eu acho que o primeiro ponto é entender por quê que nessa percepção que o Bruno traz, assim, teve esse otimismo, o deslumbramento, né, de início, e chegou-se a esse momento de apreensão, se não for total pessimismo, mas no mínimo de uma apreensão. Vamos lá, quem começa? Professor. Vou fazer aqui uma rápida tentativa de um tiro de meta aqui para essa discussão. Acho que quando a gente pode olhar para esse tema e a gente percebe a internet no finalzinho dos anos 90, ela de certa maneira traz algo muito novo para a nossa vida, que é, primeiro, o cumprimento de uma promessa de uma conexão global e instantânea. Isso até então a gente nunca tinha visto. Uma ideia de que você pode publicar alguma coisa, mandar uma mensagem e a pessoa do outro lado do globo recebe isso numa fração de segundos. Então, de certa maneira, a internet levou adiante essa ideia de que o mundo caminha para estar todo conectado. E junto dessa promessa veio a ideia de que não só estaremos conectados, mas poderemos falar o que bem entender. E essa segunda promessa do que você pode falar, do que bem entender, de certa maneira, na largada, levou à criação das comunidades de blog, das pessoas criando os seus sites pessoais e levando para a rede aquilo que era de sua paixão. Só que a linha que separa os blogs pessoais para a explosão das redes sociais e a maneira pela qual todo mundo, falando sobre todas as coisas ao mesmo tempo, leva a essa cacofonia que vai desaguar nas dinâmicas de desinformação, nas dinâmicas de dificuldade de entendimento sobre o que é real, em quem eu confio. De certa maneira, mostra muito, acho que esse pêndulo que a internet desempenha do finalzinho dos anos 90 até o momento que a gente está agora. E talvez olhando para esse marco temporal aí dos últimos 20 anos, que é o que o link acaba cobrindo, a gente vê muito essa passagem de um início esperançoso que era cumprido quase que de cara, quase que imediatamente. Acho que todos aqui que se lembram da primeira vez ou das primeiras vezes que usou a internet, isso parecia algo muito diferente, muito revolucionário do que se tinha antes. Então, de certa maneira, a gente acaba acrescentando esse caráter revolucionário, transformador às novas tecnologias e, em especial, à internet. Mas depois de 20 anos, a gente começou a perceber quais são os pontos de pressão, quais são os pontos de tensão, o que pode dar errado. E aí, como o Bruno falou, que isso é muito Black Mirror, acho que, de certa maneira, a gente percebe como novas tecnologias que vêm depois da internet já não têm esse passe livre, por assim dizer, que a internet teve lá atrás. Esse pessimismo tecnológico hoje caminha lado a lado com as visões otimistas e esperançosas das tecnologias. E acho que muito da nossa conversa aqui é saber como é que a gente equilibra e previne o que é ruim e potencializa as promessas que podem transformar a nossa vida para melhor. Acho que ninguém tem a resposta definitiva, mas caminhar nessa linha fina, eu acho que é onde a gente caminha com toda a nova tecnologia. Mesmo. Acho que tem uma questão aí que conecta muito com o que quer descobrir uma nova tecnologia, que tem aquele perfil de quem descobre, de quem tem contato no começo, que é de sonhar, de imaginar o futuro. As pessoas, quando descobrem uma terra nova, primeiro é todo mundo colonizando, desbravando, plantando, tentando criar uma civilização. Aí cria uma civilização, criou grandes cidades, tem mais distribuição de renda e começa a ter roubos e golpes. Né? Então, a internet... Então, acho que a gente teve a colonização da internet, depois a gente teve o Velho Oeste, né? E a questão é que isso acontece cada vez mais rápido. Então, acho que antes de se descobrir o carro e perceber, vamos poder ir de um lugar para o outro mais rápido, de descobrir o avião, vamos poder ir para um lugar ou outro mais rápido, até a decepção
dos acidentes automobilísticos ou do avião ser usado para jogar bomba, a gente tem muitos anos de distância. E da internet, entre começar a colonizar a internet até começar os golpes para a internet, tem um período curto. E cada tecnologia nova, começar a usar ela para o mal, vamos assim dizer, né? Talvez não gosto desse maniqueísmo, mas começar a usar ela para o mal, são cada vez períodos mais curtos. E aí eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa ingenuidade e deslumbramento, está chegando cada vez mais rápido. Assim como a tecnologia está cada vez evoluindo mais rápido, porque ela aproveita infraestruturas já existentes, né? Qualquer coisa que a gente lança hoje que precisa de uma conexão à internet, todo mundo está conectado, é muito mais rápido chegar. Precisa instalar em alguma coisa, todo mundo tem celular. Quer dizer, já temos uma infraestrutura, essas tecnologias chegam mais rápido. Então, como ela está chegando cada vez mais rápido, a gente está indo muito rápido, deslumbramento, sonho para, putz, sofrer um golpe aqui, uma fraude, estão usando já para o mal. Né? Ô, Ednei, eu acho que essa coisa do idealismo, até os pioneiros da internet, né? Vint Cerf, Tim Berners-Lee, esses caras tinham essa coisa ideal mesmo da internet. Teremos um coletivo global, né? E 2004 acaba sendo um ano que até o site americano o The Verge falou que é o ano que o futuro começou, né? Que a internet de banda larga se espalha mais e tudo mais. Onde é que deu errado aí que a gente sai do idealismo ali do Vint Cerf, desses caras pioneiros da internet? E acho que a pergunta é assim, a gente imaginava um futuro, esse futuro chegou em 2004. Era o que a gente imaginava? A humanidade, a gente esquece às vezes um pouco do que a humanidade é, né? E não é que entre quem começou a internet, todo mundo era bonzinho, todo mundo que vem depois era mal, mas assim, a pessoa que ela olha para o mundo com o viés do eu preciso, eu quero enganar, quero roubar, quero cometer fraude, porque é aí que está o menor esforço que eu vou me aproveitar. Para ela precisa ter um mercado estabelecido para isso acontecer. A pessoa só vai dar golpe, por exemplo, nas cidades, quando começaram, São Paulo, o pessoal tentava vender o viaduto do chá e as pessoas compravam. Falei assim, pô, como compravam? Uma ingenuidade. Talvez daqui a 10, 20 anos a gente vai olhar, nossa, como as pessoas caíram naqueles golpes de internet? Falei assim, caía porque era novidade, né? Você precisa que exista uma economia ali, você precisa que esteja girando a economia, e que aquilo esteja valendo dinheiro de alguma forma. No começo, o quê? Tá todo mundo conectando o cabo e conversando. Ah, besteira, né? O pessoal tá aí conectado, um monte de nerd, né? Aí o pessoal começa a fazer compras online. Fala assim, esse negócio tá girando dinheiro aí, né? E se eu do mesmo, o golpe que eu posso dar, que eu dou numa loja física, eu posso trazer para uma loja digital. Então a gente começa a abrir espaço para oportunismo. Então precisa que primeiro crie massa crítica. E o que acontece ali de 2004, a gente está começando a ter massa crítica, né? Porque a internet de 95, quando ela começa comercialmente no Brasil, né? Nas universidades começa um pouco antes, mas começa em 95. A 2000 a gente ainda tem a bolha, um monte de gente começa a arriscar, o pessoal fala, não, perdi um monte de dinheiro isso aí, besteira, né? 2004 eu brinco quando o pessoal percebeu que tal que apesar de ter perdido dinheiro ali em 2000, acho que vale a pena botar um pouquinho, as pessoas estão voltando a acreditar que vale a pena investir em internet, né? Então a gente está no comecinho de uma jornada de felicidade e grandes possibilidades. Alguns anos depois, o mercado estabelecido, muita gente ganhando dinheiro, o outro olha e fala assim, opa, eu vou querer uma parte disso daí. Desculpa. Não, imagina. Carlos, ainda nessa coisa do o que imaginamos e o que se tornou, eu acho que muito do que esses pioneiros da internet imaginavam que era fluxo livre de informações. Sim. Um coletivo global, que as pessoas não estariam... todos estaríamos numa bolha global de conhecimento. Alguma coisa aí deu errado, né? Hoje, ou pelo menos não é do que se imaginava, né? Na sua visão, o que aconteceu ou o que delineou essa internet que temos hoje a partir da visão que as pessoas tinham, que os pioneiros tinham antigamente? O que mudou? Acho que, Bruno, para tentar achar ali um ponto de mudança, primeiro, eu acho que vale a pena a gente olhar justamente para esse período de criação da internet e a sua disponibilização comercial como um todo, que é entender como, em especial, o desenho, assim, a história de origem do Vale do Silício, ela não pode ser contada sem retroceder ali 2, 3 décadas e encontrar o movimento hippie e encontrar toda essa contracultura que é tão marcante na costa oeste dos Estados Unidos e que, de certa maneira, olha para a tecnologia da internet décadas depois
e diz: é essa tecnologia que vai trazer aquilo que a gente imaginava lá atrás, em que a gente vai combater formas hegemônicas de transmissão de informação, em que todo mundo vai ter voz. Então, assim, de certa maneira, é importante a gente olhar para esse finalzinho dos anos 90 e entender esse aspecto quase que contra-hegemônico, de contracultura que a internet representava. Mas, gradativamente, a internet comercial vai se estabelecendo. E acho que aí a fala do Ednei é muito feliz em olhar para um momento em que as pessoas percebem, olha, isso aqui dá dinheiro. Existem modelos de negócio que eu posso ancorar em cima dessa tecnologia. E a partir do momento em que esses modelos de negócio vão se estabelecendo, a gente começa a partir para uma nova visão. De certa maneira, a questão dos dados pessoais, ou a economia de dados, acho que é um ponto de virada nessa discussão, porque não é mais apenas a internet como um canal livre de troca de informações. É a internet como um campo aberto para coleta de dados que vão gerar inteligência de negócio, que vão transformar determinados setores da economia. E eu acho que essa corrida para ocupar esse espaço, de certa maneira, vai começar a levar essa revolução da internet para uma direção que não era a direção da contracultura da costa oeste dos Estados Unidos do final dos anos 90. Virou a costa leste. Vira a costa leste, uma costa leste muito acelerada. A gente tem muito essa ideia de pensar que o pessoal da costa leste é o pessoal estressado, nervoso, né? Enfim, andando rápido nas calçadas. Só negócios. Né? Só negócios. Eu acho que, de certa maneira, é isso que a internet vira. E a internet serve como um prototipo para o que vai acontecer mais adiante. Quando a gente pensa em aceleração desses processos, quando a gente acelera, a gente não tem tempo de aprender. E eu acho que essa é a preocupação do que nasce no debate de internet e vai desaguar em inteligência artificial e vai desaguar em novas tecnologias. A gente não está olhando para o passado e aprendendo por que as coisas se transformaram da maneira que elas se transformaram. Esse ponto aí a gente vai mergulhar mais, porque acho que o senhor chega num ponto muito crucial, né? E tá tudo meio atropelado, a sensação que dá, eu não sou do setor de estar estudando o setor, mas como cidadã, é isso, é tudo meio atropelado. E acabou de chegar uma tecnologia, já tem a outra tecnologia, você nem entendeu qual foi o golpe, já tem outro golpe e por aí vai. E a gente faz uma lei. E aí a gente faz uma lei que é onde eu queria chegar, porque nessa última década, aí a gente teve o Marco Civil da Internet, aí a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e você trouxe justamente esse ponto também da questão que não deixa de ser de uma regulamentação, né? A gente pode resumir como uma regulamentação. A minha dúvida para vocês é o que foi feito em termos de regulamentação? Teve eficiência? E assim, daqui para frente, quer dizer, o que tem é suficiente, não tem como se regular, porque, por exemplo, quando a gente pensa, a gente teve um debate aqui, produção, já deixa o link aí embaixo também na nossa descrição, somente sobre IA, aquele programa que a gente fez sobre IA, maravilhoso, discutindo a fundo sobre regulamentar, regular, não regular e de que forma. Quer dizer, tem como? Quer dizer, qual é a solução? Assim, querer a solução é quase pedir os números da Mega Sena. Mas, na visão de vocês, o que é possível? Os números da Mega Sena são... Não, brincadeiras à parte. Mas é a mesma resposta, eu vou ser muito rapidinho aqui. Me parece que o Brasil deu passos importantes em termos de regulação de tecnologia, com o Marco Civil, com Lei Geral de Proteção de Dados. Carlos, deixa eu só fazer um parênteses para contextualizar para quem está assistindo. Vai lá. Que é isso, né? O Marco Civil ele acontece em 2014, que é como se aquela coisa da virada que eu te falei, dessa primeira década mais otimista, a gente chega ao final dessa primeira década já com o Marco Civil e com uma discussão ainda embrionária, mas que acabou virando a LGPD, né? Então, acho que tem ali um ponto... A gente terminou a primeira década com alguma coisa na mão. Acho que isso é importante, né? E, com certeza, a consulta pública do Marco Civil da Internet roda de 2009 e 2010. A consulta pública da Lei Geral de Proteção de Dados roda em 2010, embora a lei só seja aprovada em 2018 e o Marco Civil aprovado em 2014. Mas, muito rapidinho, só para dizer que direito e leis são apenas, assim, uma peça de um tabuleiro muito maior. Para entender como essa discussão de como tecnologia muda as nossas vidas, para entender isso de uma maneira mais ampla, ter uma lei é algo que te ajuda a caminhar numa direção que pareça mais proveitosa, menos danosa.
Mas nada adianta eu ter uma lei dizendo que algo é proibido se as práticas de mercado incentivam aquela conduta, se você fazer aquilo que a lei diz para você não fazer é de graça ou muito barato, se a sociedade como um todo não enxerga aquilo ali como algo que deveria ser proibido, que eu acho que é o caso do drama do direito autoral nessa década de 2010 da internet, em que a sociedade como um todo percebeu que era pouco produtivo economicamente você pagar R$ 34 para comprar um CD que tinha 10 músicas, enquanto você podia ir na rede e baixar as músicas que você quisesse, e no final das contas todo mundo achava que se chegasse no dia seguinte e falasse, olha, baixei um monte de música na internet, a pessoa não ia te dizer, isto é crime perante a lei. Não, a pessoa ia dizer, olha, tá aqui meu pendrive, você passa para mim? Então, enfim, tem uma questão social envolvida nisso e tem a questão tecnológica, que era muito fácil você fazer isso nas redes. Então, eu acho que direito, economia, sociedade e tecnologia andam sempre lado a lado. E aí acertar o equilíbrio entre essas 4 forças regulatórias é que é difícil. E quando a gente pensa em regulação, a gente sempre pensa em lei. Só que eu acho que essa regulação a gente tem que ver de uma maneira um pouquinho mais ampla. Entender uma regulação também via tecnologia, via mercado e via práticas sociais. A gente precisa de regulamentos novos, de leis novas, porque nós temos crimes novos. Uma pessoa recebe um áudio do filho falando para fazer um Pix. Né? Ou pior, vamos colocar no outro contexto, que é mais fácil dar um processo. Né? O funcionário da empresa recebe um áudio do CEO falando para fazer uma transferência para a empresa X e recebe junto com esse áudio um anexo de um contrato. E aí depois a empresa quer culpar ele por ter feito uma transferência inadequada. Quem protege esse funcionário? Num mundo onde você pode criar um áudio fake, criar um contrato fake, fazer um clone de um número telefônico. Quer dizer, primeiro precisa ter clareza, quando isso for para processo, quando isso for para julgamento, de que tudo isso pode ser manipulado com as tecnologias existentes. A empresa deveria ter uma política, não tinha sobre isso, mas quem diz que tipo de crime é esse? Quem diz que tipo de perito que tem que ter chamado para ser analisado se isso foi criminoso ou não? Quem diz que a empresa, por não ter política, ela não pode processar o funcionário, que o risco era da empresa e não do indivíduo, que não é ele que estava lesionando a empresa? Precisa ter legislação tipificando toda essa situação nova, que é possível. E, né? evidentemente, Isso, aliás, que eu estou descobrindo aqui, até onde eu sei, é. não tem a regulação ainda. Né? Se acontece esse crime hoje, o que a gente vai fazer? Um juiz mais tecnológico talvez vai decidir a favor do indivíduo que foi ali lesionado. O CEO também foi lesionado nisso, porque ele responde juridicamente para a empresa. O que protege ele? Ele vai ter os bens dele penhorados porque não tem uma lei que protege ele. E só um comentário muito rapidinho. No caminho para cá, está valendo uma decisão do tribunal aqui de São Paulo de um caso em que um locutor ingressou com uma ação contra uma associação de um shopping que faz vídeos usando uma voz para anunciar coisas do shopping. O locutor jura que aquela voz é dele. E nos autos, a associação do shopping disse, a gente gerou essa voz por inteligência artificial. A gente usou esse software específico e nesse software específico essa voz se chama Antônio. E o debate no processo é, será que o Antônio é a voz desse locutor ou essa voz é simplesmente muito parecida? O Antônio vendeu os direitos dele para a IA que criou a voz. A IA que criou a voz foi criada com samples de timbre de voz parecidos do Antônio. O Antônio, como o Antônio pode requerer alguma coisa legalmente desse shopping, esse shopping está protegido por ter usado a voz do Antônio. Quem diz? Essas são as perguntas que não tem resposta porque não tem uma lei. Então, hoje é uma grande terra de ninguém, porque a gente tem medo de criar leis novas que diz, não, o crime é o mesmo, né? A pessoa foi enganada, tá? A pessoa pode ser enganada de várias maneiras. Isso tipifica o crime, isso define a pena, isso define todo o processo judiciário, e hoje as pessoas estão desamparadas por falta de leis novas sobre novas tecnologias, né? Para a gente pegar aí, eu acho que já fechando, porque tem várias abordagens para fazer aqui sobre esses problemas e também, vamos lá, mesclando como o professor falou ali, vamos mesclar o otimismo e o pessimismo e ver qual vai ser o ponto aí, para a gente não sair ninguém aqui desesperado, vamos tentar sair chorando, desesperado, então vamos aproveitar também o lado bom da tecnologia, que é muito grande. Produção, consegue colocar para a gente o Verifica, porque um dos Verificas nosso, Verifica que é um projeto do Estadão justamente para
ver o que é que tem de fake, o que é que não é fake. A gente tem esse verifica. Vamos lá, ó. Estudo identifica milhares de anúncios com vídeos manipulados por IA para aplicar golpe da Serasa. O NetLab da UFRJ mapeou 4.321 publicações em redes sociais da Meta que usam imagens de políticos e telejornais, plataformas de redes sociais, afirma conteúdo com o objetivo de enganar, não são permitidos. A gente não consegue puxar a matéria toda, a gente vai deixar também o link na descrição aí, mas é isso, é mais uma vez usando a inteligência artificial para pegar de forma totalmente falsa celebridades, personalidades para aplicar um golpe do Serasa para essa é uma história. A gente já viu o Dr. Drauzio vendendo cura milagrosa, o Pedro Bial vendendo tratamento para calvície, é tudo a mesma coisa, né? Agora, interessante que tem uma notícia recente de que a Meta vai começar a usar reconhecimento facial no rosto das celebridades se eles identificarem que as propagandas são enganosas. Essa propaganda já nem entra na plataforma da Meta. Então a Meta desde 2021 a Meta tinha encerrado o uso de reconhecimento facial, porque houve toda aquela polêmica que reconhecimento facial, enfim, eu acho que é uma das tecnologias mais polêmicas que tem, na verdade, sobre o funcionamento, mas agora a Meta decidiu trazer de volta o reconhecimento facial justamente para identificar celebridades que o rosto das celebridades estão sendo manipulados, né? Acho bem interessante esse uso, essa volta do reconhecimento facial da Meta nesse uso específico, né? Eu tô ouvindo você falar aqui, tô meio assustado, porque é o seguinte, vou pegar o exemplo do Drauzio que você está trazendo, porque eu sei de casos de celebridades que estão sofrendo isso e até onde eu sei não são públicos, então não vou citar aqui. Mas já que o Drauzio você está citando, pelo jeito é público... O Drauzio é público, o Pedro Bial é público, o Pedro Bial chegou a acusar a Meta de... Imagina o seguinte, 5 mil empresas, 5 mil diferentes fraudadores, que eles têm muito mais que isso, se a gente for olhar quando são indiciados por isso, decidem fazer 5 mil vídeos do Drauzio, os 5 mil aparecem lá, são pegos pelo sistema, e o Dr. Drauzio recebe 5 mil notificações para dizer se é ele mesmo ou não aprovou aquilo. O que a gente acabou de gerar pro Drauzio? Trabalho. Muito trabalho. Muito Aí trabalho. No meio disso, desses 5 mil, tem 3 empresas que legitimamente ele vendeu a imagem dele para fazer anúncios e que estão com suas campanhas pausadas. O que a gente gerou para essas 3 empresas? Para todas as famílias que trabalham com essa empresa. Então, essa lei é totalmente ineficiente. Primeiro que não é uma lei. Essa medida é uma medida, é uma resposta de bate-pronto, muito provavelmente para alguém não tecnológico, né, para dizer nós estamos fazendo alguma coisa. Mas me parece, né, com o resumo que você trouxe, ele é totalmente ineficiente. Qual seria o caminho? Não sei se isso é melhor detalhado ou não. É o contrário, né? Eu, celebridade, reporto quando está autorizado a usar a minha imagem. Qualquer outra empresa não reportada por mim, ela não pode subir uma campanha com uma imagem minha. Especialmente pensando em anúncio, porque esse tipo de golpe, ele, de certa maneira, tem um padrão global. Acho que a melhor forma de você ver isso, por exemplo, o meu feed do Twitter sempre aparece ou Marcos Mion, ou Luciano Huck sendo presos. E aí a manchete é: a verdade finalmente foi revelada. E aí, ou brasileiros estão em choque. E você clica lá e provavelmente você vai cair num buraco obscuro. O mais interessante é, se você colocar o VPN e acessar o Twitter, se você botar a VPN espanhola, aparece uma celebridade espanhola sendo presa, e curiosamente, ela é presa no mesmo contexto que Marcos Mion e Luciano Huck, só muda o encaixe ali da celebridade. E eu fiquei testando com diferentes VPNs e diferentes países, diferentes celebridades são presas enfim, naquele mesmo contexto. Então, no final das contas, a gente está falando aqui de um anúncio que não é anúncio, né? E o problema que acho que a gente aqui começa a discutir é qual é a dinâmica de aprovação de anúncio, de que maneira eu posso ter um anúncio que, no final das contas, é a ponta do iceberg para uma fraude, e como isso pode ser feito de uma forma convincente para um determinado público. Então você mira em celebridades que são bastante conhecidas, que despertam a curiosidade da pessoa, e do jeito que o anúncio aparece, às vezes você nem sabe se é um anúncio ou se é uma postagem mesmo, você vai lá e clica. E aí Deus sabe lá para onde vai teu clique. Discussão justamente sobre a responsabilização das Big Techs e a questão da publicidade. São 2 pontos cruciais aqui. Eu acho que até pensando nessa história, de novo, nessa reflexão, acho que são várias...
eu converso com esses dois aqui o tempo todo. E se não sou eu, alguém do Link conversa, né? Mas acho que uma coisa que surge nesse momento de primeira para segunda década de tecnologia é justamente há uma consolidação de poder na internet, né? Se a gente lembra ali, no final dos anos 90, tinha ali a Microsoft sendo processada por monopólio, mas a gente não tinha necessariamente a ideia de Big Tech, né? As empresas de tecnologia ainda não eram... elas não disputavam com as petroleiras lá, com as grandes empresas da Bolsa, né? E na segunda... isso começa a se consolidar antes da década de 2010 e se consolida posteriormente, e hoje em dia as empresas de tecnologia são as empresas mais poderosas do mundo, né? Bate qualquer uma. Por que houve esse processo? O que a gente deixou de fazer que permitiu que isso acontecesse? Acho que essa é a grande pergunta. Acho que faltou uma... A gente está vivendo um evento único na história. A gente nunca teve uma empresa com mais de 1 bilhão de pessoas cadastradas. Com 1/5 do planeta, com 2/5 do planeta cadastrados, né? Hoje a gente tem Google, Meta... com quantos bilhões de dados eles têm ali, a gente está vendo que hoje, não sei se está em 8 bilhões, o planeta cada hora muda, está mudando mais rápido também. Mas a gente nunca tem 3. Então, a gente nunca teve tanta gente como cliente, várias aspas aí, pessoas cadastradas, uma empresa com acesso a tanta gente no mesmo tempo. Eu acho que em nenhum momento nem se pensou que seria possível. Se uma empresa for líder no seu país, ela vai ter... As pessoas estavam preocupadas em pegar os monopólios locais e deixaram de lado os monopólios globais. Não existe uma política contra o monopólio global. Porque se você pensar o seguinte, uma empresa tiver 20% de share em todos os países do mundo, ela tem 20% de mundo. Nunca se discutiu, se uma empresa tiver 20% de share do mundo, de alcance, o que a gente faz com uma empresa dessa? Como é que a gente lida com uma empresa dessa? Quais os riscos por trás de uma empresa dessa? Eu nunca vi um estudo, não estou dizendo que não tem, né? Tem muita pesquisa aí que passa batida, mas nunca foi discutido isso num âmbito político mais amplo. Uhum. Né? E, de certa maneira, pensando aqui no antitrust, né, no direito da concorrência, essa é uma ferramenta que o direito oferece que sempre anda lado a lado com a economia. Sim. E que procura sempre desenhar qual é o mercado relevante no qual existe a concentração. O que talvez as plataformas tragam de novidade e que aqui o tempo de assimilação e de ação sobre esse tema acabou se expandindo um pouco, é que a definição de um mercado relevante aqui não é necessariamente uma questão simples, porque a gente começa a falar de determinados setores, de determinados modelos de negócio que não têm uma década, né? Ou tem uma década e pouco. Uhum. Então, você não tem literatura necessariamente de longa data para mapear quais são os padrões de concentração, o que pode acontecer. Então, de certa maneira, a gente acaba vendo essa, por dizer assim, lentidão de um olhar sobre concorrência, que a gente talvez nos últimos 3 anos, 4 anos, começou a ver essas ações sendo ingressadas e agora a gente começa a caminhar próximo de alguma decisão. Mas eu acho que, no final das contas, o que a gente tem que perguntar é se a ferramenta antitrust ela é a melhor ferramenta para isso, porque, primeiro, quebrar estas empresas e fatiá-las em busca para um lado, anúncio para o outro, será que resolve o problema em primeiro lugar? Eu ouvindo aqui você falar, eu chego à conclusão que não. Porque a antitrust ela foca muito no dinheiro, no capital. Quanto que está vendendo, quanto está lucrando. E eu acho que o ponto justamente que falta a lei que entende que concentração de dado é concentração de poder econômico. Porque as empresas estão oferecendo algo de graça. Você vai lá, acessa a rede social de graça. Uhum. Então, se eu não estou vendendo nada, ninguém vai me julgar por concentração de poder econômico. Mas é uma concentração de dado. Concentração de dado é concentração de poder econômico. Exatamente. Nessa nova lógica. Exatamente. Quando eu falo de consolidação de Big Techs, é justamente isso. Não é só uma questão econômica. É uma questão... É uma questão econômica que eu acho que a questão econômica mudou. A gente entendia. Porque riqueza não é simplesmente papel. Riqueza antes era o ouro. Riqueza antes era a plantação. Até hoje é commodity, né? A gente tem uma outra riqueza, que é o dado, que não é considerado
como riqueza. A empresa tem dado de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas. Isso é concentração de riqueza? Isso é concentração de riqueza. Né? Então, se ela tem esse poder econômico todo, ela deveria ser fatiada, e fatiada de uma forma que os dados fiquem distribuídos. Porque se eu economicamente jogo esses dados todos para o mesmo lado, ela vai voltar a crescer, vai voltar a virar um gigante ali. Não importa se eu fatiar o negócio. Tendo dado, ela continua tendo a matéria-prima do negócio. E que não necessariamente a pessoa, quando está compartilhando os dados, tem alguma ciência de que forma aqueles dados vão ser utilizados. Seja pelo algoritmo, né, do que chega ali da publicidade para gente, do que seja muitas vezes para estar sendo vendido mesmo, né? Quer dizer... E, de certa maneira, a falta de transparência sobre o que pode ser feito com os dados e da maneira pela qual atuam as redes sociais acaba sendo uma profecia autorrealizável, porque hoje a gente questiona muito as práticas de moderação de conteúdo, o que é feito com os meus dados, e agora todo o debate sobre o uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial. Bom, esse debate ele é obscuro justamente porque nós estamos vindo de mais de uma década na qual não foi dada clareza sobre o que é feito com os dados. Em termos legais, eu posso utilizar dados pessoais utilizando várias, a gente chama de bases legais ou requisitos para tratamento de dados. O consentimento, que é eu dizer eu aceito isso, é apenas um deles. Eu posso tratar dados para, enfim, diferentes razões, para cumprir o contrato, para cumprir a lei, porque é interesse legítimo, enfim, de algumas das partes. Mas, no final das contas, acho que as plataformas falharam nessa última década em esclarecer como esses dados são usados. E na medida em que ninguém sabe como esses dados são usados, aí você vai começar com as mais amplas especulações. Algumas vão ser verdadeiras, outras vão ser fantasiosas. Mas como é que você separa o joio do trigo? Não separa. Então isso acaba funcionando como uma metralhadora giratória, que vai impactar o consumidor, que vai impactar o usuário, que vai impactar o legislador, que vai começar a legislar também em cima do que ele acha que pode ser feito com os dados. No final das contas, me parece que faltou transparência. E eu acho que é interessante que, na falta de transparência, o que joga à luz, normalmente, são alguns escândalos. Sim. Que a gente não tem a história inteira. Quando acontece... Bom, Cambridge Analytica, depois todo mundo meteu a boca no trombone, né? Que é contextualizando para o leitor também, é o maior escândalo da história da Meta. Os dados de 87 milhões de pessoas foram usados indevidamente na... O escândalo da história dos dados, né? Mais de 40 eleições no mundo foram manipuladas usando clusters de segmentação de pessoas produzidas pela Cambridge Analytica. E isso jogou uma luz enorme sobre... Foi, acho que, a primeira vez que se discutiu dados para valer no mundo todo, até entre reguladores e legisladores no mundo todo. Depois a gente teve o caso do Facebook Papers, que também, uma série de documentos do Facebook foram vazados por uma ex-funcionária. A gente participou do consórcio global, a gente mostrou como era a visão da Meta no Brasil ali. Mas mesmo com esses dois escândalos e outros tantos que surgiram, a gente não tem a história toda, né? A gente tem luzes sobre momentos que são muito agudos, mas que a gente não tem a história inteira, né? Eu concordo que é falta de transparência, mas eu vejo essa falta de transparência como intencional se a gente usar o dado do Facebook Papers como base, né? Eu descubro que quando a pessoa reage com raiva, ela passa mais tempo, e eu preciso que as pessoas passem mais tempo, então eu priorizo no algoritmo coisas que deixam a pessoa com raiva para ela ficar mais tempo ali. Mesmo com o setor de segurança falando, isto aqui é perigoso. Sim. Né? É isso. Então, a verdade, ela é tão pior, né? Tipo, nós estamos aqui propositalmente deixando as pessoas com raiva para elas passarem mais tempo no nosso aplicativo, que se elas passam muito tempo, a gente consegue inserir anúncios sutilmente na timeline. Quer dizer, deixa eu aproveitar. A verdade é pior do que as nossas teorias, piores teorias conspiratórias. Pois é, que eu fiquei já na dúvida que eu queria saber ali, quando ele diz assim, olha, vem as teorias, né, que são fantasiosas e outras não. Queria saber se vocês podem dar exemplo, até também para desassustar, no que é possível desassustar as pessoas, mas aí você toca num outro ponto, que é essa questão da raiva ou não. Não, desassustar no que é necessário desassustar.
tá? E, enfim, que as pessoas tomem consciência onde é necessário ter, né? Eu uso redes sociais todo dia, eu vendo meu serviço através de redes sociais, eu me comunico com clientes através de redes sociais, mas eu uso principalmente para falar o que eu faço e para me comunicar. Eu não passo horas rolando a timeline, porque aquilo ali é um momento onde você está exposto a um algoritmo que intencionalmente está tentando te manipular emocionalmente para você ficar o máximo de tempo possível com o aplicativo aberto, para que seja possível inserir anúncios. E eu sei que muita empresa vive de anúncios. Eu treino as pessoas para elas fazerem bons anúncios, mas você passar horas do seu dia preso no Instagram, no YouTube Shorts, no TikTok, ou Twitter, qualquer que seja a rede social de sua preferência, você está deixando de viver. Tem um nível que você está se informando, tem um nível que você está sabendo o que está acontecendo com seus amigos. E eu tenho certeza que todo mundo que passa muito tempo sabe onde que essa linha do saudável passa para você. Não estou dizendo para todo mundo amanhã deletar os aplicativos ou parar de usar. Só estou dizendo que a gente deveria tomar mais cuidado com algo que é amplamente conhecido, que se manipula para ficar mais tempo, causa problemas de saúde mentais profundos nas pessoas, elas começam a se medir com as outras e tem depressão. Eu não sou bom o suficiente, não. Todo mundo que eu sigo é mais famoso, mais bonito, mais rico, vai em lugares mais legais do que eu. A pessoa sente angústia de não estar conectada, a pessoa sente abstinência de estar conectada na rede social. Isso tá me levando, eu acho que São doenças catalogadas já mas hoje. acho que assim, uma parte importante da discussão que é o seguinte, a gente falou que as Big Techs, elas têm poder econômico, elas têm o poder do dado, que nem sempre é enxergado de maneira econômica, mas eu acho que o que eu acho que também leva à discussão de pessimismo é justamente que, além desses dois elementos que já são fortíssimos, tem essa coisa da mediação. Nós somos mediados o tempo todo no ambiente digital, mas com muito resultado no mundo real, por essas plataformas. Então, parte do pessimismo acho que é isso também. Elas têm poder econômico, elas têm o poder dos dados e também têm, digamos assim, poder social, porque elas estão mediando as nossas relações o tempo todo. E eu acrescento até uma observação que a gente estava conversando antes aqui, um pouquinho conversando com o Bruno especificamente, que é a questão da passividade. Né? Como que a gente deixou de ser, em determinado momento, aquela pessoa que procurava, né, a internet, agora para um ser absolutamente passivo. É bem mais cômodo, né? A gente tem que achar. Quem tem TV a cabo ainda hoje, achar alguma coisa para assistir é um parto. Você entra num app que ele joga na sua tela aquilo que eu mais vou gostar, que maravilha. Achar uma rádio, né? Você clica no Spotify. Qual que é o meu humor do dia e me toca? É maravilhoso, Eu tava conversando, essa foi uma conversa, né, sobre a passividade na internet que eu tive com o Carlos. Quando eu perguntei justamente assim, eu tava fazendo uma reportagem sobre o Orkut, né, os 10 anos que o Orkut deixou de existir, e eu tava perguntando pra ele, Carlos, mas quais eram as diferenças fundamentais entre usar o Orkut? Não que eu não tenha usado, tá? Mas o Carlos botou perfeitamente. Quais eram as diferenças entre o Orkut e essas redes atuais? E eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da passividade, do trabalho que a gente tinha que demandar. Achar uma comunidade. O Orkut dava muito trabalho. Sim. E acho que, assim, 2 comentários rapidinhos. O primeiro é, as redes sociais, a gente está falando aqui sobre passividade, as redes sociais oferecem para a gente um filtro, um feed customizado àquelas nossas preferências, àquilo que o algoritmo entende que a gente vai gostar. A grande decepção que as pessoas têm quando elas deixam o celular de lado e vão viver a vida é que a vida não é customizada. A vida, por incrível que pareça, nos oferece decepções, dissabores, dificuldades. E se tem um lugar onde isso não existe, é na internet, e em especial nas redes, porque as pessoas só veem tudo dando certo, todo mundo tendo sucesso, tudo funcionando, e com um algoritmo que filtra isso para você. Então, o fato da vida não ser customizada, da vida não ser filtrada, é algo que, para quem viveu uma boa época da sua vida fora das redes, isso você já aprendeu. Agora, para uma nova geração que está desenvolvendo as suas capacidades sociais, cognitivas, esse aprendizado é um pouco mais difícil. Então, talvez seja mais confortável você ficar nas redes sociais, como sendo uma zona de conforto, onde ali você fica atrás da tela e fica vendo tudo o que acontece ali.
no entendimento que é reforçado até mesmo pelos termos de uso das redes sociais. Se a gente for ler os termos de uso, volta e meia, eles dizem o conteúdo violento, o conteúdo que gera violência no mundo real é proibido. Isso sempre me pareceu muito curioso, nos termos de uso falarem violência no mundo real. A gente consegue entender qual é o sentido, né? É evitar que nas redes sociais você tenha um incentivo à violência fora das telas. Mas chamar o mundo fora das telas de mundo real parece dizer que o mundo dentro da tela é um quê? É um faz de conta? É uma fantasia? E aí, só conectando com a questão do Orkut, me parece que as redes sociais do passado, elas eram mais demandantes, né? Você tinha que encontrar uma comunidade, você escrevia um testemunho com relação a uma outra pessoa, você, de certa maneira, tinha que se engajar naquela comunidade Tinha que específica. se engajar na conexão, para começo de conversa, né? Sim, você tem que se deslocar até o lugar onde tinha internet. E acho que essa é uma mudança super importante da internet móvel. A internet móvel, ela é um passo determinante no caminho da comodidade e, quiçá, da preguiça. Porque você tinha fisicamente um espaço da internet. Eu não esqueço isso, foi um programa de televisão uma vez que a pergunta que veio foi a seguinte: meu filho está ficando muito na internet, estou pensando em colocar o computador no corredor, porque assim ele vai se sentir constrangido ao ficar na internet e todo mundo passando à sua volta. Você acha que isso vai funcionar? Assim, essa pergunta é maravilhosa, porque é uma pergunta sobre arquitetura, né, sobre controle de comportamento a partir da fisicalidade de onde está a internet. Isso hoje a gente perdeu, porque a internet está aqui, né? Está no celular, então está no bolso. E, de certa maneira, quando a gente pensa em criança e adolescente, se ela está com o celular para conectar na rede, o quarto acaba virando quase como que uma dupla proteção. Ela está no celular, dentro do quarto, com a porta fechada. Ou seja, é quase como se fosse um duplo casulo, né? Uma dupla proteção. Dentro de casa, dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Né? Enfim, todo o estímulo para o ensimesmamento da experiência do que significa passar um dia. Mas fazendo um exercício de imaginação, porque assim, eu concordo, a internet móvel, ela vira um pilar disso, mas tem o segundo componente que aí também é uma coisa que surge com mais força na segunda década, que é o tal do algoritmo, né? Se a gente, fazendo isso de imaginação, a gente tivesse o Orkut no celular, que nunca existiu aplicativo, e a gente tivesse que frequentar as comunidades e elas estivessem só ali organizadas de ordem cronológica, ou estavam online, lembra que era assim? Ó, que estava online. Não tem o mesmo impacto do que você ter isso aqui o tempo todo e isso daqui estar te oferecendo conteúdo o tempo todo, né? É diferente. Mas eu acho que tem um jeito da gente mudar isso, assim. Eu gosto das redes sociais. Eu gosto disso. Quando eu dei os exemplos aqui, saí um pouco da rede, fui pro exemplo da Netflix, do Spotify, é porque eu gosto dessa curadoria. O problema é quando essa curadoria me restringe do mundo, como o Carlos estava falando, me isola do mundo e me cria uma ilusão sobre o mundo. Deveria ter, acho que, 2 pontos principais ali. O seguinte: como que eu sou classificado dentro do algoritmo? A Meta entende que você gosta disso. Para você ter um espaço para fazer uma autoanálise. Será que é realmente assim que eu quero me ver? Outro, esses clusters, o quanto eles representam do total? Porque a gente entra, às vezes, num cluster onde todo mundo pensa alguma coisa e a gente sai dali da rede social com a ilusão de que todo mundo pensa como eu. Quando, na verdade, eu estou conectado num cluster que é 2% da população da minha área. Nem precisa ser global, da minha área. Você pensa como 2% da população de São Paulo. Falando, caramba, então aquilo ali que eu acho que é todo mundo é um grupo muito piquitico. Isso me ajudaria muito e com muita coisa. Ajudaria você ter uma clareza que, peraí, isso aqui é uma bolha minha. Então, quando eu sair daqui, essa opinião minha, ela provavelmente será controversa. Talvez eu enfrente conflitos por causa disso. E essa clareza. E um terceiro ponto eu colocaria também, depois que isso já está começando a ser implantado, isso nem às vezes de futurismo, é que não é obrigatório ainda, até onde eu sei. Passa um determinado tempo, você não quer dar uma paradinha aqui, porque você está a tempo demais aí? Quer ajudar as pessoas a ter consciência de, olha, você está gastando muito da sua vida numa parte que não é real, você está sendo mensurado dessa maneira, e dentro desse cluster com você mensurado, isso é X% do total. Se aparecer lá que você acompanha uma coisa, e isso é 80%, então, de fato, eu penso como o mundo é do jeito que eu acredito. Se for 2%, não. Mas como é que a população, por exemplo, consegue se classificar nisso aí, se identificar nessa classificação? A empresa de tecnologia teria que abrir
essa informação, porque ela tem lá. Algumas empresas até fazem de uma forma que não é nada amigável. Você tem que clicar nas configurações de anúncio, meus anúncios, Sim. e ali você consegue ver quais são os seus padrões que são usados. Eu me lembro que até um tempo atrás, essa empresa, inclusive, mudou, me parece até que para pior, a maneira pela qual isso era feito, mas eu me lembro que uma rede social importante dizia que eu gostava especialmente de cerveja Skol e destilados em geral, e eu fiquei pensando, nossa, de onde será que veio isso? Provavelmente deve ter sido um anúncio da cerveja que deve ter chamado minha atenção, eu devo ter parado naquele anúncio, não me Talvez porque lembro ele de ter era clicado, bonito, alguma interessante, coisa, curioso, inovador, e aí sei ficou lá. registrado que eu gostava dessa cerveja. E também parecia lá que eu gostava de Roberto Baggio. Provavelmente eu devo ter visto algum vídeo dele perdendo o pênalti. E sim, bom, talvez eu gosto, sou muito grato. Aliás, enfim, gosto bastante. obrigado, Baggio. Mas enfim, gosto bastante. Mas tinha isso, tinha Baggio, tinha lá um político, no qual eu já votei uma vez, e a Ariana Grande. Eu achei, bom, tudo curioso, mas certo de maneiras muito distintas. O que faz com que você se questione, como é que a empresa tem este dado? Qual foi o rastro que eu deixei que levou a essa conclusão? E se eu tivesse um painel no qual eu pudesse mexer nessas Você dá configurações, autonomia. eu acho que isso daria também para a experiência de rede social ser muito mais proveitosa. E aí, acho que o Ednei fala muito bem, essa ideia de que todo mundo tem alguma noção de qual é a barra entre estou me divertindo, me informando e, opa, estou passando aqui tempo demais. Se eu tivesse acesso a um painel como esse, facilita a que seja mais estou me divertindo e me informando e menos estou aqui rodando para tentar achar alguma coisa e Podia perdendo até tempo. classificar do tempo, quanto tempo eu passo seguindo amigos, veículos de notícia, Sim. grandes influenciadores. E vídeo de cachorrinho, que com certeza 90%. Mas, gente, não vivemos a época da quantificação de tudo, quantos passos nós damos, Eles têm quantas esses calorias. dados, mas eles A não gente devia são ter acesso. forçados a mostrar esses dados. Hoje eles Agora, não querem, eles querem continuar manipulando. Fazer uma as pessoas. provocação nesse ponto aí, precisamente, porque por mais que quantificasse, por exemplo, quanto tempo você observa artigos, notícias, ou amigos, ou pessoas desconhecidas, ou propagandas, por mais que tenha esse tempo, não necessariamente a pessoa está olhando amigos e aquilo ali está sendo feito de forma saudável, por exemplo, porque pode ser só um vício. Eu estou jogando a provocação. Não, concordo com você. Eu falo porque, assim, muito da discussão, e a gente não trouxe essa discussão à mesa ainda, o tempo da gente correndo aqui, eu falo com vocês, olho para o reloginho, é a questão do vício. E essa questão da rolagem infinita, que não tem nada que proíba. Eu não sei como tem sido isso pelo mundo. Se vocês puderem trazer essa visão de pelo mundo, como é que já se tem trabalhado, por exemplo, para enfrentar o vício das redes Eu vou falar sociais. bem rápido aqui. O meu ponto, quando eu falo de trazer esse dado, eu não acho que isso não é a cura. Eu acho que isso é o diagnóstico. E eu não quero cercear, eu não quero proibir rede social, eu não quero cercear a liberdade das pessoas de acessarem rede social, mas eu quero que elas tenham clareza suficiente para tomar as decisões baseadas naquilo, ou se amanhã alguém falar assim, eu acho que você devia procurar um médico, ele tem um reporte para mostrar para o médico, mas falar, parece que você está viciado aqui, hein? Vamos começar um tratamento, né? Hoje é Nada, totalmente subjetivo isso, né? Então eu não queria que ficasse nessa subjetividade toda. Eu sei que tem alguns países se discutindo sobre avisar limite de horas, mas talvez o Carlos tenha essa informação melhor. Eu não sei precisamente. O que a gente tem hoje são assim, melhores práticas de mercado. É muito comum que nas grandes plataformas você tenha algum tipo de aviso de quanto tempo você está utilizando aquela plataforma, e esse aviso ele pode ser mais ou menos convincente, né? Porque esse pode ser um aviso, por exemplo, que apenas diz recomendamos que você pare de utilizar, ou a questão é, como isso não vem de uma obrigação legal, diferentes plataformas poderiam utilizar diferentes maneiras. Mas nenhuma plataforma quer simplesmente expulsar a pessoa do seu aplicativo, porque a manutenção da atenção da pessoa no aplicativo é onde se monetiza essa utilização. Então, o que a gente tem visto hoje são algumas iniciativas que procuram traçar melhores práticas, aí é uma dinâmica muito de autorregulação, sobre aviso de hora,
evitar que você tenha um scroll infinito de conteúdos, porque muito essa ideia de uma barra de rolagem na qual eu sempre posso arrastar para baixo e necessariamente aparece algo novo, torna-se quase como que uma questão, enfim, fisiológica, de procurar achar aquilo que vai me dar prazer, que vai ter novidade, e de certa maneira olhar para dinâmicas que são de design. Então, o símbolo de notificação, que diz que você tem uma notificação, que você tem algo novo, mas não te diz o que é novo, pode ser novo e desinteressante. Então, criar, de certa maneira, formas de comunicar melhor para o usuário como ele utiliza aquela plataforma de forma saudável, eu acho que é o que se tem buscado. Mas até então, as legislações não impõem um determinado design sobre as diferentes plataformas. E aí acho que tem um outro ponto de atenção, que é a gente está aqui rodando muito nossa conversa sobre rede social, mas é importante dizer que a gente começou a nossa conversa sobre internet. Né? E, de certa maneira, o ecossistema da internet envolve rede social, aplicativo de mensagem instantânea, site de vídeo. E aí, só para dar um exemplo, uma liderança do TikTok, quando perguntado num evento em que se discutia que, por exemplo, em redes sociais de vídeo curto, você acaba vendo mais vídeos de pessoas que não são seus amigos. Enquanto nas redes sociais como Instagram e Facebook, é mais comum que você veja conteúdos de pessoas que lhe são próximas. Instagram cada vez menos. Existe, né, a teoria de que rede social tá morta, que e hoje é uma outra coisa. Outra coisa. Mas isso daria mais 3.000 programas agora. Mas acho que juntando... Já fica a sugestão pra gente fazer mais um só disso, inclusive. Vocês estão convidados, inclusive, de fazer a parte 2. Mas acho que juntando o que vocês dois estão falando, acho que é muito interessante. A gente precisa de clareza e transparência, que era uma conversa que eu estava tendo com a Rosé, que era o seguinte: as pessoas, porque a gente está falando, né, de pessimismo em relação à tecnologia, aí a gente levantou a questão, será que as pessoas elas estão pessimistas mesmo? Elas têm noção, e a resposta que a gente chegou foi, não, talvez elas não tenham clareza sobre esse pessimismo, mas elas sentem os efeitos, elas sentem a dependência, o golpe, o scroll infinito, né, então acho que a partir da transparência, você consegue, talvez, detectar o pessimismo e trabalhar em cima disso, né? É que já tem um ponto que ficou comoditizado, a gente nem percebe mais o valor que entrega, que ele ficou tão garantido, normal, natural, né? Fala assim, amanhã você não pode mais conversar por WhatsApp. Assim, Deus nos acuda, né? É muito mais fácil. Com o WhatsApp eu falo com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Telefone, se eu for falar com 30 pessoas, o meu dia não dá conta, né? E a gente tá falando de comunicações muito legítimas, né? Do marido, da esposa, da namorada, do pai com o filho, da avó com os netos, né? Então, poder se deslocar de um lugar com o outro, saindo um pouco de redes sociais, mensagens, se deslocar de um lugar para o outro, poder pedir um Uber, pedir uma comida com um iFood, ouvir a música que eu quero no Spotify, ver a série que eu quero no Netflix. Então, quando você olha as possibilidades que a tecnologia trouxe, nossa vida ficou muito mais divertida, muito mais conectada, acesso, informação, conhecimento. Só que a hora que isso vira uma camada meio transparente, né? Você nem vê mais que a tecnologia está lá, você não se impressiona mais com ela, é o natural. Eu acordo, dou bom dia para a família, checo as notícias, peço um veículo, peço uma comida, nem percebi que aquilo aconteceu. Na verdade, a tecnologia ela é revolucionária quando ela se torna invisível. Isso. Quando ela se... Mas acho que... Aí a gente fica mais pessimista, só nesse ponto, porque o que se sobressai, o que se destaca, né, já que a tecnologia ficou invisível, são os golpes e as fraudes. Aí fica parecendo que a gente está mais pessimista porque a gente fala disso, a gente não fala mais do benefício porque ele ficou meio que intangível ali. E olhando, eu sei que a gente está estourando o tempo, Rosé. Eu sei. Mas aqui, tudo bem, você pode. Aqui, seguinte, a gente começou nossa conversa falando que tinha o idealismo do começo e a gente falou de tudo que é horrível que aconteceu, a gente passou a última hora falando disso, e a gente tem uma nova tecnologia com um potencial que se anuncia tão revolucionário quanto a internet. A gente vai ver se vai ser isso mesmo, parece que sim, mas daqui 10 anos a gente conversa. Mas a gente aprendeu muita coisa no meio do caminho, né? Então, nessa nova era da IA, vocês acham que a gente começa ainda com o pé enfiado no pessimismo e vai dar tudo errado? Ou a gente aprendeu alguma coisa que vai permitir a gente trafegar por essa nova era com os aprendizados que a gente teve até aqui? Eu queria muito ver uma pesquisa com dados sobre isso, né? Porque o que eu mais tenho feito é dado aula sobre inteligência artificial. E eu vejo
todos os cenários. O cenário do tipo, a gente tem que esperar porque ainda vou ver o que vai acontecer. O cenário do isso vai salvar a humanidade, a gente tem que enfiar os 5 pés na jaca. E o cenário do tipo assim, isso aí vai acabar com o mundo, vai acabar com os empregos, vai acabar com as empresas, os apocalípticos do outro lado. Então, eu tenho visto em quantidades muito parecidas esses 3 perfis, e eu não vi ainda uma pesquisa com dados e uma amostragem. Tem pesquisa, mas as amostragens delas estão horríveis estatisticamente. Quero ver com uma amostragem mais precisa. O pessoal faz enquete hoje em dia e diz que é pesquisa, dá uma raiva disso às vezes. Mas ter essa clareza. Mas para mim o que está claro já é que nós já estamos agora nos acostumando a olhar uma tecnologia e discutir seu potencial construtivo e seu potencial destrutivo. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma tecnologia nova, 30 anos trabalhando com tecnologia, que essas duas coisas estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Estamos falando o quanto ela pode revolucionar e o quanto ela pode destruir. As conversas estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso eu considero muito positivo, porque ela tem problemas, muitos. Tem muito golpe, fraude por aí e potenciais danosos para a economia, mas ela tem algo muito positivo aqui também. Me parece uma conversa mais balanceada do meu ponto de vista, mas é um ponto de vista muito pessoal. E isso a internet não teve. A internet, na largada, foi majoritariamente recebida com essa ampla dose de otimismo. Então, acho que essa é a diferença para o debate de inteligência artificial. Mas, é claro, internet e IA vão desempenhar caminhos muito diferentes. E aí talvez o que a gente tenha para olhar para a IA muito rapidinho é a figura do ChatGPT, que é uma bênção para a discussão de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, uma maldição. É uma bênção porque todo mundo sabe o que é uma inteligência artificial por conta do ChatGPT. É essa ideia de que existe uma aplicação que escreve, que cria imagem, que ajuda em várias coisas. De certa maneira, o ChatGPT ele fez com que um assunto super etéreo como inteligência artificial ganhasse uma cara. E nisso ele é uma bênção. Do outro lado, ele é uma maldição, porque ele é um tipo de IA. E, de certa maneira, quando a gente fala de IA, todo mundo, a primeira aplicação que vem na cabeça é ChatGPT. Só que o ChatGPT não vai resolver a IA necessariamente da saúde, do agro, da educação, do entretenimento, tudo ao mesmo tempo. Ele é mais forte para algumas aplicações, menos para outras. Então, acho que a gente vai ter um desafio com inteligência artificial, que é um desafio de comunicação sobre como é que se utiliza a IA, quais são suas vantagens e quais são as suas desvantagens, usando ou fugindo do exemplo do ChatGPT. E eu acho que isso ainda não está posto. Então, a gente e vocês, no link, tem esse desafio super importante de fazer esse esforço de comunicação sobre o que é esse futuro com inteligência artificial. Não vai ser nada fácil comunicar sobre esse tema. Mas nós estamos partindo do zero, né? Só endossando rapidinho o que o Carlos está falando, eu fui dar um treinamento outro dia, eu tive que enfatizar que que outros algoritmos de machine learning, deep learning, algoritmos preditivos, tinham altos graus de precisão e erravam menos do que o ChatGPT em outras ocasiões. Eu passei ano passado explicando que o ChatGPT erra, toma cuidado. Esse ano estou tendo que explicar, olha, existem outros tipos de algoritmo de inteligência artificial com precisões medidas, né, com mais acurácia para determinadas finalidades. Exatamente o que ele está falando aí. Todo mundo está achando que tudo é ChatGPT, e isso ajuda, mas atrapalha. Vamos lá, fazer o comercial, deixa eu voltar para minha câmera aqui de volta. Então, sempre um comercial aqui, até porque nós temos o podcast 2 Pontos toda semana e todos esses temas a gente sempre aproveita e aprofunda um pouquinho mais. Vamos lá de novo, produção, deixando o link. A gente tem um programa, mais de um programa, inclusive, só sobre inteligência artificial. Temos um programa só sobre o ChatGPT. Tem marco aí. A gente abordou um pouquinho antes a questão do vício em telas, em internet, em rede social. Também temos inclusive fazendo toda uma análise médica e psicológica, assim, toda uma parte de análise mesmo do grau que isso pode afetar a sua saúde. Temos grandes nomes, como vocês estão vendo aqui, os grandes nomes para discutir a questão de tecnologia. A gente tem sobre todos os outros temas também aí. Então, vai ficando tudo aí na nossa descrição. Antes de a gente encerrar, a gente já acabou. Tem pelo menos uns 5 temas aqui para aprofundar com eles. Eu acho que esse programa tinha que ser 5 horas de podcast. Não tem como, mas a gente vai trazer aqui um material que, inclusive, também nesses 20 anos do link,
Eles fizeram uma retrospectiva dos memes e a nossa produtora também trouxe aqui um meme com a retrospectiva dos memes. Vamos ver aqui com a Amanda o que temos. Do mundo, tecnologia, mas o que eu gosto mesmo é descobrir isso Essa parte aqui. da diversão. A gente falou tanto Vamos fechar com tanto otimismo, problema, né? A parte divertida da feliz, gente, internet. vamos fechar feliz, vamos lá. Sem perder o alerta. Tem alguns memes que são tristes. Esse é o meme clássico. Pegaram uma IA com vários memes estáticos, né? Que são fotos conhecidas na internet e transformaram num vídeo com todos, é uma compilação. Esse aí é um clássico da menininha com a casa pegando fogo. Esse é um dos meus favoritos. Eu tenho isso daí impresso na minha mesa lá. Vai ter que escrever, Bruno, rapidinho, porque tem gente ouvindo a gente só pelo rádio. Olha, os vários Homens-Aranha, um apontando pro outro, também é um meme clássico. Nazaré Tedesco, personagem da novela, que virou um meme internacional. A Chloe, a menininha também famosa. É bom, esse aí eu já não, do cachorrinho dirigindo, não conheço, mas vamos lá. Carlos, pode me ajudar aqui também, hein? Não, Vamos claro, lá. mas Aquele também é brasileiro, John Fala Diabo, não é não? Aquele cara. John Travolta. John Travolta. Outra volta Perdido. perdido. Namorado ciumento. Gente, é muito bom, né? E finalmente o Ed Murphy. O Ed Murphy ali pensando. Bom, é muito legal esse compilado, porque são memes internacionais, né? Mas só de ter ali a Nazaré, personagem de uma novela que virou meme, mostra o nosso potencial exportador de memes, né? Deve ser. É um festival, né? Tem Brasil, algum que marque mais vocês, assim? Vamos lá. Eu sei qual é o do Bruno, mas eu não vou contar. Ah, poxa, esse grande segredo. Não, pode ir. Não, eu acho que o maior meme do Brasil até hoje é o Para Nossa Alegria, porque rompe todas as bolhas, todo mundo conhece. Mas eu acho que aí também pode discutir se isso é meme ou não, mas acho que o gemidão do Zap também é uma coisa. A história, eu gosto de um meme recente, eu gosto muito desse do Que Show da Xuxa é esse, sabe? Esse é bom. Outro Esse é dia muito bom. eu tava dando aula, ficou um caos na sala, eu falei, nossa, que show da Xuxa é esse, gente? Achei super... Qualquer hora que virar uma bagunça, pode jogar um Que Show da Xuxa é esse, né? Tá tudo- Perfeito. Né? E que eu acho que é fascinante por quanto tempo as pessoas vão se relacionar à expressão que show da Xuxa é esse. Porque quando a gente tá gravando aqui, faz muito sentido. E as Sim. pessoas se relacionam, Vamos ver se vai acham sobreviver. graça, se ele vai sobreviver. Eu acho que esse é o grande teste do meme. Do meme clássico. Do meme clássico. Porque acho que o meme é isso. Eu acho que ele gera. Um meme bom é aquele que gera identificação imediata e ele traduz várias formas de comunicação. Esse é o meme. Agora, o meme clássico é esse que rompe bolhas e persiste por contextos Eu acho que diferentes. os memes eles vão tender a ser como as vi gírias. esse Algumas vão meme, né, ficar gente? muito de época. Isso. E se você usar no futuro, fala, nossa, mas isso aí você arrancou lá do fundo do baú. Eu acho que meme é mais ou menos quando a gente vai fazendo um paralelo aí, quando a gente vai fazer retrospectiva no jornalismo, assim, eu paro com a equipe, eu falo assim, vamos lá, os principais pontos desse ano. Ah, vamos pegar aqui o arquivo, não. Os grandes pontos a gente vai lembrar de imediato. É imediato. O que realmente marcou, a pessoa volta. E o meme é bem isso, né? O meme Os mais marcantes, perfeito. certamente. Mas tem memes de duração de uma semaninha e tem esses memes. Por isso que eu acho que o Para a Nossa sempre. Alegria, ele Só já de falar, tem né? mais de uma década e várias bolhas conhecem, Sim. né? E o que é genial é que o meme às vezes pode vir de um filme ruim ou de alguma coisa que aconteceu e que pessoas não têm mais o contexto, mas o meme fica. Isso é que é fascinante, né? Em que o contexto do meme se perde, mas a emoção, o sentimento, a comunicação fica. Bem, e que torçamos para que essa parte boa fique e que venha mais novidade boa e que esses problemas da tecnologia, da internet e das redes sociais a gente consiga tomar consciência para utilizar da melhor forma possível. É sempre isso. E é como o professor falou desde o começo, né? Desde que o mundo é mundo, sempre que descobrir algo, aquele algo em algum momento vai ser transformado para algo ruim. É bom que a gente tenha pelo menos esse parâmetro, essa consciência. É o que a gente tenta fazer aqui no podcast 2 Pontos, o programa do Estadão, onde você sabe que toda semana, toda quarta-feira tem episódio novo, sempre com 2 convidados que trazem seus pontos de vista, que não precisam ser antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é te ajudar a ter o próprio ponto de vista. Uma vez mais conosco aqui, eu adoro quando ele vem nesse podcast, Bruno Romani, editor do Link, nosso caderno de tecnologia, né? Página de tecnologia do Estadão. Editoria de tecnologia, Rosa, obrigado. Eu sempre me divirto muito quando venho aqui. E hoje com uma mesa, eu tô aqui
queria ficar 5 horas conversando com eles. Vou fazer o meu merchan de novo, estadão.com/link, toda a nossa cobertura tecnológica está lá, incluindo esse material especial de aniversário do Link, mas, como a gente falou, a tecnologia muda muito rápido e a gente está acompanhando essas mudanças diariamente por lá, então acompanha a gente por Então, lá. já que você fez seu merchan, aproveite e aponte para a tela para pedir para o pessoal assinar o Estadão, né? Pode pôr o dedinho para Aqui, ó, cima. vamos assinar o Aqui, Estadão, assim. é ofertas.estadão.com. Não, é só direto a Só que papo, direto pro QR Então tá Code. bom, eu sabia o URL de cabeça. Aqui, ó, vamos assinar o Estadão, para vocês continuarem lendo o link. Gente, é isso. E claro, tenho que agradecer super aqui ao professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso Souza. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Foi um prazer participar aqui dessa conversa com vocês. E ao professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialista em tecnologias e inovação, Ednei Souza. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, pessoal. Um prazer conversar com vocês. O mais gostoso dessas conversas todas são o antes, o durante e o depois, porque são várias provocações que saem daqui e a gente realmente sai refletindo. Então, a ideia é compartilha também o nosso link, chama mais gente para conhecer o podcast 2 Pontos, para ajudar mais pessoas a terem o próprio ponto de vista sobre temas que às vezes estão ali no nosso dia a dia, a gente não aprofunda, ouve um falando uma coisa, ouve outro, aí termina colocando aquela coisa massificada. Mergulhar, né? Vamos mergulhar nos temas, porque daqui mesmo hoje posso contar para vocês, sair com várias provocações na cabeça, várias reflexões necessárias, porque é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Até a semana que vem.